Tudo sobre fotografia. Juliette Hacking como editora-geral. Hoje a gente vai ler a introdução. O que há de tão sedutor nas imagens fotográficas? O fato de atualmente muitos de nós tirarmos fotos todas as semanas ou até todos os dias não diminuiu a magia de retratos pessoais ou de obras exibidas em galerias, museus e livros. As fotografias coladas em um álbum ou postadas em redes sociais da internet ainda nos fazem dar gargalhadas. Quando descobrimos imagens extraordinárias da história da fotografia, como as fotos da Antártida tiradas por Herbert Poynting no início do século XX, ainda somos cativados por elas. As imagens de Poynting da expedição britânica à Antártica de 1910 a 1913 transformam o passado remoto em um presente vibrante. Contudo, essas imagens não são meros documentos históricos. Podemos ver com clareza que, mesmo em condições tão hostis, o fotógrafo estava determinado a não sacrificar nada do efeito estético. A fotografia pertence tanto à esfera da realidade quanto à da imaginação. Embora por vezes favoreça uma em detrimento da outra, ela nunca abre mão de nenhuma das duas completamente. Quando, em janeiro de 1839, o mundo recebeu a notícia de que era possível capturar a imagem vista na câmera obscura, um equipamento de desenho que projetava o que o artista via numa superfície a partir da qual ele poderia copiar a cena, parecia não haver limites para a engenhosidade humana. A daguerreotipia, desenvolvida na França por Louis-Jacques Mandré Daguerre, resultava numa imagem rica em detalhes em uma pequena placa de metal, como se um espelho minúsculo tivesse sido colocado diante da natureza. A divulgação do daguerreótipo em janeiro foi logo seguida pela notícia de outro processo fotográfico desenvolvido na Inglaterra por William, conhecido como Henry Fox Talbot. O processo de Talbot, batizado pelo próprio inventor de desenho fotogênico, resultava numa imagem negativa em papel cujas características a aproximavam das artes gráficas. Enquanto o daguerreótipo era um objeto único, não havia negativo, um desenho fotogênico poderia ser usado para produzir inúmeras cópias positivas. Desde os primórdios, a fotografia oscilou entre a singularidade e a multiplicidade. Atualmente, uma impressão fotográfica única ou de tiragem limitada de uma celebridade pode ser vendida por mais de $1 milhão, ao mesmo tempo que a fotografia digital, com seu potencial de reprodução aparentemente infinito, desempenha um papel fundamental na comunicação global. Tudo sobre fotografia conta a história de imagens extraordinárias obtidas por meio de processos fotográficos. Existem milhares de fotografias artísticas importantes em coleções públicas ou particulares em todo o mundo. Porém, a maioria delas não foi produzida com o propósito de figurar em uma exposição de arte. Algumas foram pensadas como demonstrações do que aquele novo meio de expressão era capaz de fazer. Outras eram inicialmente documentos, registros ou ilustrações e somente no futuro seriam vistas como obras de arte. Algumas fotografias, como o ensaio de Eugène Agnet de um grupo de parisienses observando um eclipse, encontram elementos surreais na realidade. Outras, como o autorretrato de um homem afogado, aqui na página 21, de Hippolyte Bayard, brincam com a capacidade da fotografia de transformar ficção em fato. Já que a maior parte das grandes imagens fotográficas foi aceita como obra de arte retrospectivamente, sua história não pode ser contada com bases em movimentos, escolas ou círculos sociais. Portanto, esse livro é dividido em uma série de acontecimentos fundamentais, grupos, assuntos e temas. Ao longo dessas páginas, você encontrará obras individuais extraordinariamente pungentes, quer tenham sido produzidas como documentos, quer como obras de arte. Desde a invenção da fotografia em 1839, a questão da identidade e do status desse meio de reprodução de imagem foi debatida com base não em suas origens tecnológicas, mas em seu relacionamento com as artes. Poucos negavam que a fotografia fosse uma invenção engenhosa da era moderna,
mas muitos a viam como uma ameaça aos valores tradicionais associados às belas artes. Em uma sociedade simbolicamente dividida entre cavalheiros, que exercitavam seu intelecto e sua imaginação, e operários, trabalhadores braçais que realizavam trabalhos mecânicos nos quais não precisavam pensar, uma máquina que produzia imagens era uma ameaça à ordem social vigente. Na década de 1850, tanto o daguerreótipo quanto o calótipo, nome que Talbot deu ao seu processo após importantes melhorias em 1841, foram substituídos pela fotografia em colódio úmido, processo baseado no uso de negativos de vidro para a produção de imagens em papel. As imagens resultantes eram geralmente impressas em papel coberto de albumina, clara de ovo, e são caracterizadas pela nitidez dos detalhes, por sua tonalidade amarronzada e superfície lustrosa. A prática da fotografia, tanto amadora quanto comercial, teve grande expansão em meados da década de 1850. A fotografia em papel havia se livrado das restrições de licenciamento e dois novos formatos estavam prestes a se tornar muito populares: a fotografia estereoscópica, duas imagens em uma mesma cena tiradas de uma distância ligeiramente diferente e colocadas lado a lado em um pedaço de cartão. Apresentava uma imagem tridimensional quando observada através de um visualizador especial. As cenas eram por vezes educacionais, mas geralmente produzidas somente para causar um efeito visual ou até mesmo excitação. A carte de visite era um retrato de tamanho de um cartão de visitas comum que enfatizava as vestimentas em vez dos traços do retratado. Aqui tem alguns exemplos. A popularização da fotografia em meados do século XIX levou a uma mudança de atitude em relação a esse meio de expressão. A prática da calotipia durante as décadas de 1840 e 1850 na Grã-Bretanha e na França trouxe uma extraordinária série de experimentos e avanços técnicos e estéticos. Diante da rápida comercialização e popularização da fotografia nessas décadas, a ideia de que esse processo de reprodução de imagem poderia ser uma arte e de que fotógrafos, vindos das classes sociais mais baixas, poderiam ser artistas, parecia absurdas para alguns. Em 1857, a crítica de arte historiadora Elizabeth Eastlake ponderou que a fotografia deveria ser louvada, mas apenas se não pretendesse ir além dos fatos. Poucos anos depois, o poeta e crítico francês Charles Baudelaire denunciou a fotografia comercial como o inimigo mais mortífero da arte. O influente crítico de arte John Ruskin, que em meados dos anos 1840 maravilhara-se com a fidelidade com que o daguerreótipo representava a natureza ao usá-lo como auxílio visual para suas ilustrações em Veneza, afirmou posteriormente que a fotografia não tem qualquer relação com a arte e jamais irá substituí-la. Na década de 1860, a maioria dos fotógrafos comerciais considerava características técnicas, como a nitidez da informação visual e uma qualidade de impressão impecável, a melhor maneira de demonstrar a superioridade de suas imagens fotográficas. Essa concepção técnica de excelência significava que, para os aspirantes a fotógrafos profissionais, a fotografia era uma arte do real. Algumas figuras notáveis rejeitaram essa visão ortodoxa, considerando a fotografia uma maneira de criar combinações complexas de imaginação e realidade. O mais famoso desses fotógrafos amadores foi uma mulher, Julia Margaret Cameron. Ela beirava os 50 anos quando começou a fotografar e, ao longo da década seguinte, criou uma obra extensa com pretensões exclusivamente estéticas. Júlia utilizava foco diferencial, fantasias e, por vezes, objetos cênicos para criar retratos com as bordas desfocadas e tons quentes, assim como estudos de personagens inspirados em temas bíblicos, literários ou alegóricos. Sua convicção de que estava transformando a fotografia em arte era tão audaciosa e sua prática idiosincrática tão afrontosa às aspirações modestas das obras exibidas nas exposições das sociedades fotográficas
que ela foi rotulada pela comunidade fotográfica como uma pobre, excêntrica, incapaz de utilizar os equipamentos que tinha nas mãos. Foi somente no fim do século XIX que a subjetividade da fotografia conquistou uma legitimidade cultural mais ampla. Fotógrafos que haviam alcançado sucesso nas sociedades fotográficas consagradas e os avanços técnicos que eles tanto valorizavam foram essenciais para o movimento internacional conhecido como pictorialismo. A fotografia pictorialista é caracterizada por técnicas e efeitos emprestados das artes gráficas. Embora a imagem pictorialista fosse geralmente derivada de um negativo de alta definição, as manipulações da câmera escura, que podiam ser extensivas e buscavam afastá-la desse realismo cristalino, significavam que cada impressão poderia ser considerada única. As imagens resultantes foram muitas vezes impressas em tons vibrantes e de aparência desfocada, nebulosa e onírica. Pretendiam provocar reações estéticas e não objetivas. Muitas das composições pictóricas invocavam a gravidade artística do simbolismo contemporâneo, como na fotografia A Harpa Eólica, de Anne Bergman, que está aqui em cima. Na época, a figura mais envolvida na promoção da fotografia artística era Alfred Stieglitz, um nova-iorquino que possuía uma relação próxima com a Europa. Após abandonar a Camera Club de Nova York e criar a Fotossecessão em 1902, Stieglitz dirigiria a revista Camera Work, que apresentava o que fazia de melhor em termos de fotografia artística em todo o mundo, incluindo suas próprias obras. Stieglitz e a Camera Work tiveram um papel tão importante no distanciamento do pictorialismo quanto haviam tido em sua promoção. Em 1904, o crítico Sadakish Hartman utilizou em um artigo da revista a expressão fotografia convencional, em contraste com a estética ambígua do pictorialismo. A terceira classe, que está aqui na página 182, fotogravura, a terceira classe. Publicada na Camera Work em 1911, é geralmente considerada a primeira fotografia moderna. No entanto, somente na última edição da revista, em 1917, é que uma estética convencional para a fotografia se concretizou de fato. A edição foi dedicada aos trabalhos de Paul Strand e incluía sua agora icônica Wall Street. Tá aqui. Wall Street. Paul Strand, 1915. Que combinava uma geometria pictórica arrojada com um tema da vida moderna. A ideia de que a fotografia pudesse ter uma estética própria e se basear em qualidades específicas do suporte foi altamente sedutora para os fotógrafos artísticos americanos, muitos dos quais renunciaram ao pictorialismo. Edward Weston chegou a defender a ideia de que o trabalho criativo da fotografia não deveria mais ser conduzido na câmera escura, mas sim na pré-visualização da cena por parte do fotógrafo e em sua composição antes de expor o negativo na câmera. Em 1932, um grupo dedicado à promoção da fotografia convencional, conhecido como Grupo F/64, foi formado na Califórnia, com Edward Weston e Ansel Adams entre seus membros. Weston, com suas naturezas mortas e seus nus quase abstratos, e Adams, com suas líricas fotografias de paisagem, dominariam a fotografia artística nos Estados Unidos por décadas a fio. Na Europa, a Primeira Guerra Mundial teve um impacto profundo na produção artística. Artistas insatisfeitos buscaram desenvolver métodos de expressão pictórica que pudessem exprimir a crise de fé nos valores tradicionais causada pelo conflito. As primeiras fotografias não figurativas que invocavam o tempo, espaços e outros conceitos abstratos foram realizadas durante a guerra, e esse espírito de inovação radical inspirou a produção artística de vanguarda a partir da década de 1920.
Como uma tecnologia moderna de cunho popular, a fotografia estava em ótima posição para assumir um papel central na arte de vanguarda. Esse meio de expressão, que então assumira a forma generalizada de imagens em preto e branco e em prata, foi utilizado pelos dadaístas alemães em obras mordazes de crítica social, pelos construtivistas da União Soviética para forjar novos estilos pictóricos para uma nova sociedade, por surrealistas como Man Ray, em Paris, em seus xistes visuais e suas explorações do subconsciente, e por modernistas de todo o mundo para celebrar novas formas de arte e design. A fotografia se prestava a esses objetivos estéticos tão distintos por conta da sua capacidade de apreender a realidade. Como uma tecnologia moderna, ela celebrava a contemporaneidade e o materialismo. Como um dispositivo de gravação mecânico, imbuía a imaginação e o irracional do peso dos fatos objetivos. Em países tão ideologicamente opostos quanto a União Soviética e os Estados Unidos, um pequeno, porém influente grupo de artistas de vanguarda passou a ver a fotografia como meio de comunicação visual ideal para a era moderna. A fotografia pode ter sido amplamente utilizada por artistas de vanguarda, mas isso não significa que eles sempre tenham reconhecido sua igualdade em relação às outras artes. Isso se devia, em parte, à sua comercialização na forma de retratos de celebridades e ao seu uso na publicidade e na moda. Essa preocupação quanto ao status da fotografia era compartilhada por biógrafos, historiadores da arte e curadores, que minimizavam os elementos comerciais das carreiras dos fotógrafos para garantir que fossem reconhecidos como artistas. Atualmente sabe-se que todos os grandes fotógrafos da vanguarda parisense na década de 1920, Man Ray, André Kertész e Barsai, trabalharam sob encomenda. Man Ray, nascido Emanuel Radzinsky na Filadélfia, Pensilvânia, mudou-se para Paris em 1921 e se destacou como um inovador iconoclasta na pintura, na escultura, no cinema e na fotografia. Hoje não acreditamos que sua criatividade tenha sido comprometida por suas fotografias jornalísticas ou de moda. Quer ver uma dele aqui? Na página 261. Fotografias de moda de Man Ray. Aqui. Por vezes, como no caso da sua célebre foto intitulada Preto e Branco, página 224, Man Ray, Preto e Branco, 1926. O trabalho comercial em si serviu de estupim para a criatividade. A fotografia humanista foi outro importante desdobramento que teve suas origens na França durante o período entre guerras, diretamente ligado à ascensão de revistas populares ilustradas com fotografias como a Life. Esse tipo de fotografia retratava temas de interesse humano. O fotógrafo mais conhecido deste estilo foi Henri Cartier-Bresson, cujas fotoreportagens realizadas ao redor do mundo também foram publicadas em uma série de livros influentes. Produzida dentro de uma estética realista, a obra de Cartier-Bresson devia tanto ao surrealismo quanto à fotografia convencional, fato ocultado durante a segunda metade do século XX por conta da apropriação da fotografia pela ortodoxia modernista. O Museu de Arte Moderna de Nova York, o MoMA, foi a base ideológica do modernismo. A estética de vanguarda dominante em meados do século XX, que incluía arte, design e arquitetura. O MoMA realizou uma importante exposição de fotografia em 1937 e, posteriormente, em 1940, inauguraria seu próprio departamento fotográfico. Contudo, o status da fotografia como arte ainda não estava assegurado. John Sarkovsky, que assumiu o posto de curador fotográfico do MoMA em 1962, foi quem conseguiu de forma mais eficiente assimilar a fotografia ao modernismo. Segundo ele, a fotografia legítima era direta e democrática no que dizia respeito aos seus temas e possuía um forte componente formal. Fotografias não eram obra da imaginação, mas fragmentos da realidade pictoricamente organizados de modo a refletir um ponto de vista pessoal contundente.
Nas palavras do acadêmico Douglas Crimp, se a fotografia foi inventada em 1839, ela foi descoberta somente nas décadas de 1960 a 1970. Refiro-me à fotografia como essência, a fotografia em si. Assim como outros de seu círculo, Crimp criticava a incompreensão gerada pela transferência de fotografias das gavetas dos arquivos para as paredes dos museus de arte. Como não poderia deixar de ser este grande interesse pela fotografia, junto com textos como Un art moyen, uma arte média, de 1965, de Pierre Bourdieu, On photographie, sobre fotografia, 1977, de Susan Sontag, e A Câmera Clara, de 1979, de Roland Barthes, serviu para elevar ainda mais o status cultural desse meio de expressão. O texto de Barthes, um relato comovente de sua busca por uma imagem verdadeira de sua mãe, é talvez o exemplo mais influente da tentativa de definir a fotografia em termos essencialistas. Em seu livro, Barthes formulou a ideia de punctum, o detalhe em uma foto que causa no observador uma sensação semelhante a uma pontada de dor. Como outros textos modernistas sobre o tema, a Câmera Clara sugere que a fotografia pode ser datada de uma natureza própria, que a distingue de qualquer outro meio de comunicação visual. Um conceito oposto de fotografia afirma que ela não possui características inatas. Sua identidade, portanto, dependeria dos papéis e das aplicações a ela atribuídos. Essa teoria faz parte da crítica ao modernismo, conhecida como pós-modernismo. O desejo de ver novamente a arte como parte de um engajamento social e político, em vez de pertencente aos domínios da pureza criativa, conduziu os acadêmicos de volta aos textos de Walter Benjamin, o crítico e filósofo associado à Escola de Frankfurt na década de 1930. Ao afirmar que uma cópia fotográfica destruía a aura de uma obra de arte original, permitindo às massas apreciar a arte por meio desse simulacro, a fotografia simbolizava para Benjamin a possibilidade de despojar os nazistas de seu poder cultural e, em última análise, político. Na década de 1980, teóricos de esquerda começaram a reconceitualizar a história da fotografia em termos de como esse meio de expressão havia sido aplicado ao exercício do poder. A noção de objetividade fotográfica foi ainda mais solapada pelos textos desses acadêmicos e intelectuais, em especial por Jean Baudrillard, que atacou a ideia de uma realidade pré-existente que seja meramente capturada ou refletida pelos meios de comunicação visual. Segundo Baudrillard, a imagística é a realidade por meio da qual podemos conhecer o mundo. Da década de 1970, a fotografia artística estava relacionada a imagens icônicas do século XX. Hoje, o termo se refere a obras produzidas aproximadamente ao longo dos últimos 35 anos. Até o momento em que este livro foi escrito, a fotografia mais cara do mundo, o Reno II, 1999, de Andreas Gursky, havia sido vendido em leilão por 4,3 milhões de dólares. Apenas 12 anos antes, bem no início do século XXI, o recorde mundial era de 860 mil dólares para a Grande Onde Set, de Gustave Leclerc, que está aqui, está para você, na página 98. A Grande Onda Set, de Gustave Leclerc. O aumento significativo do valor das fotografias é muitas vezes apontado como prova de que esse meio de expressão foi finalmente aceito como arte. Entretanto, nos ensaios contidos nesse livro, você verá que essa não é a primeira vez que a fotografia é identificada como uma atividade artística. O que diferencia o presente do passado, porém, é que hoje em dia a informação em qualquer uma das suas formas raramente é transmitida sem imagens fixas ou em movimento. A fotografia em sua forma digital é uma maravilha moderna tão fascinante quanto o daguerreótipo era em 1839.